Pronto, boa noite. Boa noite, tudo bom? Bem, e você? Tudo bem também. Muito calor aí? Nossa senhora, é demais. O cabelo vai ter que ser voando mesmo, porque não tem como ficar sem ventilador. Aqui eu também tô com o meu ligado aqui embaixo de mim, que eu não tô aguentando. Nossa, demais, demais. 36 graus, gente. Não dá. Nossa, mas a sensação térmica é de 45, né, gente? Porque tá um calor horroroso. Demais, demais. Eu não aguento, não. É, também não. Esperar mais um pouquinho, aí eu acho que a gente começa a falar, né? Tá ótimo. Vamos esperar o pessoal entrar. Sim. Bom, eu acho que eu já vou falar que essa live aqui é um esquenta para as próximas, né, que vão ocorrer, que serão várias. E como que vai funcionar? Essa aqui vai ser o esquenta, porque nas próximas as mamães terão um compromisso aí de garantir o carimbo para o passaporte de aprendizado dos filhos, hein? E esse passaporte, a Lara também já vem aí entrando no clima. Já garante o carimbo também, Davi. Isso mesmo, isso mesmo. E aí, vocês vão conseguir aí ter acesso ao passaporte de aprendizado dos filhos para que eles decolem aí no ano de 2022, no dia 2 de fevereiro, que será o dia da abertura da minha agenda. Ai, que legal, Maria Eduarda. Eu vou aproveitar que a gente está aqui. Eu achei assim, fiquei encantada de te conhecer, de descobrir que existe uma professora com um olhar tão sensível para a criança, para o aprendizado, disposta a trazer uma nova abordagem, né? E tornar esse momento que, às vezes, para a criança pode ser um momento desafiador, num momento mais leve. Né? E queria me apresentar, aproveitando que a gente está no comecinho da live, queria me apresentar. Então, eu sou a Laura, sou mãe de 2. E depois de eu me tornar mãe, eu entendi que a maternidade, ela me trouxe, né? Foi através dos meus desafios, ela me trouxe muitos desafios. E isso fez com que eu buscasse novos olhares para a infância e novos olhares para a minha maternidade. E hoje eu trabalho com isso. Eu trabalho com mães que buscam o seu autoconhecimento, que buscam uma maternidade leve, uma maternidade consciente e que buscam uma educação mais respeitosa para os seus filhos, sem ser aquela mãe autoritária, distante dos filhos, sem violência, né? Que a gente consiga, para que a gente consiga essa educação mais respeitosa, mais pacífica e com muito mais conexão, né? E aí eu venho nessa minha caminhada em busca disso tudo e de repente eu descobri tanto a formação como coach materna, que é o que cuida dessa relação da mãe com ela mesma, quanto a formação em consultora de criação consciente, que é o que cuida dessa relação da mãe com o filho e através da educação, né? Então é isso. E eu acho importante. Ai, perdão, Laura, pode continuar. Imagina, pode falar. Não, eu ia falar da importância do seu trabalho e o quanto ele reflete no meu também, enquanto professora, né? Levando em consideração aí que os pais são um espelho para a criança, então toda essa questão aí de como a mãe lida com a maternidade, de como é o afeto entre a mãe e filho, de como isso reflete também no rendimento da criança, né? Exatamente. E aí assim, foi por isso a intenção aí da live, né? Para ajudar as mães com essa questão da birra, para vocês compreenderem, né? A importância exatamente. disso tudo. E a birra, assim, ela é assim, a primeira coisa que nos coloca assim, em choque, que nos paralisa, que mexe de verdade com a gente, é quando a criança começa com esse comportamento tão desafiador, que é a birra, né? Porque é aquilo, todas as crianças acabam tendo em algum momento, algumas mais cedo, outras mais tarde, mas elas acabam apresentando esse momento, esse comportamento. E aí, né? O que eu faço? Porque a primeira coisa que a gente faz como mãe, e aí você deve saber disso, porque as mães devem falar isso pra você, assim, o que eu estou fazendo de errado? Eu sou uma péssima mãe.
Daí eu falo muito isso, Sim. você a birra do teu filho não te define como mãe, calma. Sim, não sei educar meu filho. Você educar Será meu que filho, eu vou perder o controle. E aí a gente isso tudo traz muito medo, né? Assim, todos os medos que envolvem a educação dos nossos filhos, assim, eu vou perder o controle, eu vou perder a autoridade, vou perder muita. E aí a gente precisa, então, assim, gente, ó, entender o que é a birra, afinal de contas, o que é isso, né? sim? Que significa isso? E E sabe o antes que é? Pode falar, perdão, vou ficar te interrompendo, sou tagarela, desculpa. a gente fala muito, né? É, Na nossa reunião, a gente ficou, na hora que a gente percebeu, né, Du? A gente já uma hora tinha e meia. passado esse tempo. O feijão ficou para outro dia aqui em casa. É, Mas eu ia comentar, Laura, que as mães, inclusive, acham que é uma questão pedagógica. Por isso que surge muito aqui nas caixinhas sobre a questão da birra. Então, assim, acham que por eu ser professora, eu acabo sabendo lidar. Eu acredito que eu saiba lidar por eu ter experiência, né? Estar com as crianças e ter também esse olhar um pouco mais sensível, né? Para essa questão de compreender, porque eu também sou humana, né? Então, às vezes a criança tá me desafiando e eu falo, meu Deus do céu, por que ela tá fazendo isso comigo? então, eu acho que assim, para começar essa nossa conversa, é muito importante a gente entender uma coisa. Todo comportamento da criança, ele nos comunica alguma coisa, ou uma necessidade, ou uma emoção. Então, ou a criança, ela vai nos comunicar que ela tá com fome, que ela tá com sono, que ela tá cansada, que ela tá, né, que ela tá, assim, enfim, alguma questão fisiológica, alguma necessidade do corpo, ou pode ser também uma necessidade emocional, que é, assim, se sentir pertencente, se sentir aceita, se sentir validada, ou ela pode estar tentando demonstrar pra gente uma emoção, ela tá com raiva, ou ela tá muito feliz, ou ela tá ansiosa. Então, gente, antes de mais nada, é muito importante que nós, adultos, e aí a gente precisa entender que nós, como adultos, estamos ocupando um papel de ser humano maduro, né? Nós temos condição de olhar para aquilo e entender o que é que está acontecendo. O que meu filho está tentando me comunicar? O que a criança está tentando comunicar? Na hora que a gente consegue respirar, olhar e falar assim, bom, o que meu filho está tentando me comunicar, as coisas já vão fluir de uma outra maneira. E aí a gente vai entender, então, o que é a birra. E antes da gente falar da birra, a gente vai ter que falar de uma outra questão, que é a questão da maturidade emocional. Né? Que foi uma coisa que a gente falou bastante. O que acontece? A gente está lidando com um ser humano imaturo. Por isso que eu falei, nós temos que nos lembrar que nós somos os adultos da relação, os seres humanos maduros, certo? Então, quando a gente fala sobre maturidade e imaturidade, a gente tem que lembrar que é um ser humano muito imaturo, que não sabe ainda chegar pra gente e falar assim, estou com fome. Estou com sono, estou com ciúmes. Esse final de semana, segunda-feira, a minha filha pediu um biquíni para minha sogra de presente. Minha sogra falou, vamos lá que eu vou levar você para comprar um biquíni. Na hora que ela estava saindo, meu filho não pensou duas vezes. Ele foi lá e deu um beliscão nela, né? Ela tem 9 e ele tem 5. Eu olhei aquilo e eu respirei fundo. Eu falei assim, o que está acontecendo? Aí eu pensei, falei assim, bom, ele deve estar morrendo de ciúmes. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu tô com uma raiva dela. Eu falei, não, filho, você deve estar aí com ciúmes. Você não acha que é ciúmes? Eu acho que é ciúmes. Porque ela tá saindo com a vovó e você tá ficando, né? Então, assim, quando a gente traz esse olhar de conseguir decodificar isso, traz muita leveza. E aí a gente volta, então, nessa questão da maturidade. Quem é o ser humano maduro? Sou eu. A criança está com o cérebro ainda em formação. O cérebro do ser humano, para a gente ter uma ideia, ele vai até os 21 anos para se tornar maduro. Então, você imagina uma criança de 2, uma criança de 3, o tanto que é imaturo. Então, a criança não tem condição de fazer diferente. E o que é a birra? Gente, a birra é uma desordem emocional, uma crise emocional.
A criança, ela tem a birra quando ela está em crise. E ela não sabe virar e falar assim, eu tô muito angustiada, eu tô muito nervosa. Ela sapateia, ela usa o recurso dela, porque além de tudo ela precisa ter uma descarga energética. Toda aquela emoção, toda aquela energia precisa sair de alguma maneira. Então ela vai expandir. E isso é uma outra coisa interessante que você também deve observar nas crianças. As crianças têm um movimento que é como o da respiração. Ele expande, depois ele contrai. Ele expande, depois ele contrai. Né? Sim. Então, assim, quando a gente... Depois que ela passa... Por isso que a criança, depois que ela passa, às vezes ela até dorme. Ela descarregou tudo, aí ela acalma. Né? Sim. E aí, mas... E às vezes eu acredito que eu até comentei esses dias nos stories, né? Que é quando a criança, ela passa por isso, ela nem compreende, que é que depois ela fica até perdida, né? Ainda dei um exemplo de quando a criança vai, acontece tudo aquilo, às vezes briga com a mãe, fala que odeia, depois vai, tá grudada na mãe de novo, como se assim, tivesse passado por aquilo e passou, descarreguei. Eu acho legal você falar isso, porque assim, muitas vezes, dependendo da idade da criança, porque assim, o que acontece, né? Outra coisa que a gente precisa, como pai e mãe, fazer o tempo todo é estar entendendo qual é a fase do desenvolvimento do nosso filho, o que é normal para aquela idade e o que não é. Quando a gente fala em birra, automaticamente a gente já pensa nos 2 anos. Né? Por que os 2 anos? Porque nos 2 anos é quando começa a criança a fazer birra. E por que justamente nos 2 anos? Nos 2 anos é quando a criança está passando por uma fase de entender que ela é diferente da mãe. Ela é um ser humano e a mãe é um outro ser humano. Então, o que ela começa a fazer? Ela começa a mostrar que ela tem vontade própria. Então, a gente olha aquele bebê ainda, porque ainda é um bebê, que de repente começa a falar não para tudo e se joga no chão para tudo. E aí a gente começa a entender. E aí, quando a gente entende que faz parte do desenvolvimento, é importante para o desenvolvimento pessoal daquele serzinho, que ele passe por isso e que ele está fazendo isso, não é porque ele quer me desafiar, não é porque ele resolveu que ele vai dar o contra o tempo todo. Ele está fazendo isso. Por quê? Porque ele está numa fase em que ele está entendendo que ele tem vontade própria, que ele está querendo mostrar para mim que ele tem vontade própria, eu consigo lidar de uma outra maneira. Né? E aí essa questão se arrasta por um bom tempo. Sim. Porque a criança vai querer mostrar, e aí é daí para a eternidade, né? Que ela tem vontade própria. Sim, aí que começa a adolescência da infância, né? Que os pais geralmente comentam. E assim, e aí eu achei legal o exemplo que você deu, de falar assim que a criança, às vezes a criança fala, eu te odeio. E a criança fala, eu te odeio. Mas quando a gente para e olha, e é assim, e aí eu quero que vocês que estão escutando, façam um exercício. Qual foi a última vez que eu presenciei? Tenta voltar naquele momento e olhar para a criança com esses olhos de assim, o que essa criança está me comunicando? Quando a gente começou a pandemia, a gente passou por uma situação bem desafiadora em casa com o Rafael. Na época, ele estava de 3 para 4 anos, ele fez 4 anos na pandemia, né, no ano de 2020. E o Rafa, a gente tinha mudado de país, a gente tinha chegado em Bauru. Ele estava super acostumando na escola, ele estava super feliz com a escola, com os amigos, assim, super enturmado. De repente, pum, fecha, sai do convívio. O menino começou a falar que ele me odiava o dia inteiro. Ele ficou uma criança super agressiva. Depois de um tempo que isso foi acontecendo, eu comecei a olhar e eu estava nesse processo de formação. Então, eu estava tendo informação, mas ainda estava assim, assimilando, digerindo. Então, ainda não estava tão natural quanto está hoje, né? Então, assim, eu fiquei um tempo, assim, para entender que, na verdade, ele não estava odiando a mãe. Ele estava odiando a situação. Só que, como uma criança de 4 anos, com a maturidade que ele tinha, era a maneira que ele conseguia me falar. E a criança faz isso. E isso, gente, eles fazem muito. E eles fazem, odeio você. E, na verdade, não é a gente. É o que a gente está fazendo. De repente, é o que está acontecendo.
né? O Rafa às vezes fala, e ele ainda fala. E aí o meu irmão, ele fala, ele que não tem filhos, ele fala assim, nossa, onde já se viu? Ele fala assim, Fernanda, você não tá entendendo, não é pra mim que ele tá falando. Entendeu? Então, assim, gente, uma coisa que é muito importante pra gente conseguir lidar com a birra é a gente entender que a birra não é pessoal, não é sobre nós, é sobre a criança. O comportamento da criança, ele tá falando sobre ela. A gente precisa entender isso. Ele está nos comunicando uma coisa sobre a criança. Então, assim, o que a minha criança está tentando me comunicar através desse comportamento? Essa deve ser a grande pergunta que a gente deve carregar o tempo todo com a gente. Para a gente conseguir aí respirar e falar assim, bom, então tá, deixa eu entender. Lidar e se comportar, né? Porque senão fica guardando aquilo achando que é você o defeito o tempo inteiro, né? Porque aí a gente começa a achar culpado, porque a gente tem esse costume, eu preciso de um culpado. Quem é o Sim. culpado dessa situação? Não é verdade? Eu preciso de um culpado. Quem vai ser o culpado? Né? E então é isso, entender isso. E assim, como é que a gente, então, lida com uma pessoa que está tendo uma crise emocional? E aí, vamos pensar em qualquer pessoa. Como é que você lida com a sua mãe quando a sua mãe está tendo uma crise emocional? Como você lida com o seu marido quando o seu marido está tendo uma crise emocional? Como você lida com a sua melhor amiga? Vamos pensar em pessoas. Acolhimento, né? A gente escuta, a gente abraça, a gente acolhe, a gente tem empatia, a gente faz todo um trabalho de empatia mesmo com aquilo. Agora, quando o nosso filho está tendo uma crise emocional no supermercado, que é a crise mais clássica que existe, que é aquela criança se jogando porque você falou que você não ia comprar um biscoito para ela. E aí o clássico, né, que a gente sempre ouve, eu deixo e saio andando. Eu deixo e saio andando. Gente, agora que vocês entenderam o que é a birra, agora que vocês entenderam que ela tá te comunicando alguma coisa, você jura que você tem coragem de largar a criança? Outro dia minha tia falou isso. O Vitor, a primeira birra que fez no supermercado, saí andando, larguei, nunca mais ele fez. Eu olhei e falei assim, nossa, gente, mas ela não sabe o que é a birra do filho dela. Fica inseguro, né? No mercado e ela faz birra. Gente, porque ela tem uma oferta gigantesca de produtos. Ela quer pegar tudo. Ela está descobrindo o mundo. Vamos entender o que é a criança? A criança é um ser que está descobrindo o mundo. Que ela descobre tudo através de experiências. Quanto mais sensorial, mais interessante. Então você vê tudo cheio de cor, tudo faz um barulho diferente. Gostoso. Pegar, de repente você tira, você fala assim, não pode pôr a mão. Primeira coisa, pô, aí já ficou difícil. E uma coisa importante, Laura, que você até comentou na nossa reunião, é que a gente está formando a identidade das crianças, né? Que nós somos os espelhos da criança. Então, por exemplo, você vai e deixa o filho lá chorando. Vai crescer uma criança insegura, né? Vai virar um adulto inseguro. Vai acreditar que não importa. Ele não importa, né? Isso. O que a gente está ensinando com essa atitude? Isso é um ponto interessante que a gente precisa falar. O que eu ensino para o meu filho com as atitudes que eu tenho diante das dificuldades dele? A criança está numa crise que ela não sabe nem por que ela está chorando. Porque as crianças não sabem, foi o que você falou. Elas não sabem. Aí eu vou lá e deixo. O que eu estou ensinando para ela? Que o que ela sente não importa. E eu acho que é uma questão também de se colocar no lugar de ser humano, né? Porque muitas vezes a gente chora sem saber por que a gente chora, sendo adulto, maduro. Então, mas o que acontece? A gente tem uma crença equivocada sobre a birra. Vocês que estão escutando a gente, vocês têm uma crença equivocada? Tinham uma crença equivocada? Vocês achavam que era uma coisa pessoal? Escrevam sim, por favor, para a gente ter uma noção de se vocês realmente, se é isso, né? Porque o que eu entendo? Trabalhando com mães e famílias, estudando há tanto tempo, que a gente tinha uma crença equivocada, que a gente achava que era uma coisa pessoal, que eu tinha que cortar uma raiz, que eu tinha que ir lá, aniquilar aquele comportamento, porque senão eu ia estar criando um monstro. Uhum. E agora, ia fazer sempre. E agora eu olho e eu falo assim, não,
Espera um pouquinho. Eu tenho uma criança que está passando por um momento difícil. Ela não está conseguindo nomear os sentimentos dela. Ela não sabe nomear, gente. E aí é outra coisa. A gente foi aprender a nomear os nossos sentimentos com que idade? Eu fui aprender a dar nome para os meus sentimentos, eu já estava casada, morando em outro país. Sim, com certeza. Não é? Eu, às vezes, paro para pensar, falo, opa, o que é isso? Será que não é nem fome? Será? Se até a gente com fome fica irritada, Sim, imagina a criança. com certeza. Não é? Então, assim, a gente vai... Quando a gente começa a olhar para tudo isso, a gente fala assim, bom, então peraí, deixa eu entender. Então, se para todos os adultos que convivem comigo, eu ofereço empatia, então como é que eu faço com a minha criança? E aí a gente precisa, sim, gente, lidar com essas crenças equivocadas. Não é... Então, assim, não tá fazendo para te desafiar. Não tá fazendo para te desrespeitar. E você não vai perder a sua autoridade se você oferecer um abraço para a criança. Porque muitas vezes, e aí isso é uma coisa muito assim, porque muitas vezes a criança ela precisa desse aconchego. Ela já não está entendendo nada do que está acontecendo com ela não sabe o que ela está sentindo. De repente vem você e ainda dá um tapa na criança. Senta aí. É histórico, né, Laura? Essa questão da crença mesmo. Essa questão da crença mesmo. É histórico, né? Quem nunca fez um comentáriozinho aí de que, nossa, tá achando que é gente, não tem nem tamanho de gente, falando pra criança. A gente tem esse comportamento. Isso é naturalizado, né? Com a infância, sem perceber. Quando a gente começa a estudar a educação respeitosa, que a gente começa a vivenciar, a gente vai percebendo o quanto isso tá nas nossas raízes e o trabalho tem que ser muito grande. E aí, assim, queridas mães, nós vamos errar. E tá tudo bem. O perrengue é certo. E assim, a gente vai errar. E o que vai fazer a gente acertar é a gente não desistir. Porque a gente fala assim, quando a gente começa a estudar, a gente fala assim, bom, a partir de agora, é que nem quando a gente fala assim, vou começar um regime, né? Vou começar um regime. Agora eu não como mais doce, não como mais açúcar, não como mais isso, não como mais aquilo, não como mais aquele outro. Mas aí eu fui convidada para um aniversário, mas aí meu marido me convidou para ir comer uma pizza, e aí você escorrega daqui, escorrega dali. E o que vai fazer a diferença no seu regime? Não é a persistência? Com a criança é a mesma coisa. Um desafio aqui, um desafio ali, de repente você estava na frente de todo mundo, a criança, o comportamento da criança, isso acontece muito comigo. Eu tenho que estar muito atenta, mas é isso, gente. É um trabalho de anos. Hoje eu consigo já falar assim, bom, deixa eu ficar já, minhas antenas já estão ligadas. Quando eu estou no meio de outras pessoas, se as crianças fazem alguma coisa que eu me sinto desafiada, que eu me sinto exposta, isso é um gatilho potentíssimo para mim. Aquilo me desafia de um jeito que eu tenho que me segurar muito para eu não ser desrespeitosa. Dica de leitura sobre esse assunto. Gente, tem um livro que eu até falei para a Marigarda, maravilhoso, que eu estou olhando para ele. Disciplina Positiva, da Jane Nelson. É maravilhoso. Tá? Tem um outro livro chamado Criando Filhos Compassivamente, que é do... Ai, meu Deus, como ele chama? Depois eu vou deixar nos comentários. É do pai da comunicação não violenta. Eu não lembro o nome dele, mas até o final da live eu lembro, senão depois eu deixo nos comentários. Depois a gente coloca aqui, né? Eu falei para a Laura, mas aí é um pouquinho mais teórico, né? O livro que eu estudo na graduação, que é Emílio ou da Educação, que é do Rousseau. Aí é uma leitura um pouquinho mais teórica, né? Mas quem quiser se aprofundar nessa questão histórica aí, de como a gente enxerga a criança, também é muito, muito legal. Muda muito o nosso olhar para a infância. Porque assim, gente, quando a gente precisa tirar essa barreira, porque isso... O que acontece? Só nos afasta do comportamento que a gente deseja com os nossos filhos, né? Então, assim, e são crenças, porque aí quando a gente vai se aprofundando e olhando, se dando a oportunidade de ter atitudes diferentes e tudo mais, a gente vai entendendo que de fato não faz sentido, né? E deixa eu ver aqui. Então,
como é que então a gente lida, né, com a birra? Porque eu acho que a gente cai num medo muito grande, e então tá bom. Então eu não vou ser autoritária, eu não vou ser não vou ser do lado de lá, mas eu também não quero ser tão do lado de cá, porque eu também não quero ser permissiva. Como que eu vou saber se eu não estou sendo permissiva? Então, assim, o que é ser permissiva? É deixar a criança fazer tudo o tempo todo. O que é ser autoritária? É não deixar, assim, é não levar em consideração a criança. Nunca. E o que é ser respeitosa? É andar no meio, é o caminho do meio, é eu conseguir equilibrar as minhas necessidades com as necessidades da criança. Respeitar a criança sem me desrespeitar. E aí nós não estamos falando de viver sem regras na bagunça, na zona. Não é isso. Tá? É o entender... Virar amigo do filho, né? Não é ser amigo. Não. É continuar no meu lugar de mãe, de pai, de autoridade, de referência, né? Mas conseguir margear. Conseguir guiar. Lembrei o nome do autor. Marshall Rosenberg. Aliás, gente, todos os livros do Marshall são maravilhosos. E então, assim, que eu vou cair na permissividade? Depende. Porque a gente realmente, quando a gente decide que a gente não quer mais o autoritarismo, às vezes a gente fica meio perdido. Mas aí a gente precisa entender o que é eu ser permissiva. É eu deixar a criança fazer o que ela quer o tempo todo. Então, vamos pensar numa cena. A criança está pulando no sofá. O autoritário desce daí agora. O sofá não é para pular. Já, tô mandando, me obedece. O que é o permissivo? Ah, filho, mas eu queria que você descesse. Você quer continuar? Continua, meu amor. Continua, tá tudo certo. A hora que você quiser. A hora que você quiser parar, você para. E aí você percebe que o autoritário, ele passa do limite da criança. Você percebe que o permissivo passa do próprio limite. Então você passa do seu próprio limite. Porque você não queria que a criança tivesse. Para você era importante que a criança descesse do sofá e você não consegue colocar esse limite. E o que é você ser firme e gentil? O que é você andar no caminho do meio? Você chega para a criança e fala assim, meu amor, eu estou percebendo que tá super legal aí, mas aqui em casa a gente pula no chão. Vem. Você não foi grosseira, você não foi estúpida, você não desrespeitou e você impôs um limite. E é muito, assim, não engraçado, não é interessante, de como as crianças percebem a diferença. Porque eu já quis ser autoritária. No comecinho de quando eu comecei a atuar, eu não sabia como lidar com as crianças. Então eu era autoritária para que elas me respeitassem. E aí as crianças ficavam emburradas, assim, o comportamento mudava total. Depois, piora? Demais, demais. Parece que fica um testando o outro o tempo todo. Uma coisa assim super imatura mesmo, imaturidade mesmo. E depois que você passa a ter esse outro olhar de chegar e ser firme, eu assim ficava impressionada. E eu sempre, quando eu trabalhava em escola, eu sempre comentava com as meninas. Eu falava, gente, será que eu não fui brava? Porque a gente fica com esse medo, né? Óbvio que a gente quer ser gentil. Mas fica sempre nesse medo. E esse medo impede a conexão, né? Você ainda comentou isso na nossa reunião. E aí eu falava, gente, será? Não, Duda. Você foi super firme. E as crianças, mesmo sendo firmes, sempre queriam colo, queriam um abraço, pediam pra ficar perto, quero andar com a tia Duda. Então muda completamente, completamente. A Natália tá perguntando se a gente explicar o porquê não pode pular. Porque cai e machuca. É certo? É certo, é real. O que não é certo é você mentir pra criança. Eu acho que a gente... acontece isso, você tem que explicar. Eu acho que o que a gente tem que tomar cuidado nessa questão é de desencorajar a criança, sabe? Que nem, por exemplo, um brinquedo que ela pode utilizar de uma outra maneira. Eu trabalhei em uma escola que seguia a metodologia Montessori, então eu aprendi um pouco mais sobre isso, né? De a gente não desencorajar as crianças nessa questão, mas sempre deixar ela em alerta de que isso causa perigo. Então, atenção. Era sempre assim que a gente trabalhava, sabe? Atenção, isso pode ser perigoso para você.
Não precisa ser assim, né, gente? Desse jeito, falando. Não, mas por exemplo, gente, vamos usar o exemplo do cinto de segurança no carro. Sim. É um perigo. Você pode andar sem cinto? Não. Com certeza. Isso não é, né? E isso é uma questão que não tem como, né? É assim e Não. ponto. Sim. Mas tem criança que se sente muito incomodada, né? E aí eu acho que assim, essa é a grande que eu percebo pra mim, tá, gente? Vou falar de mim. A grande virada de chave, quando a gente decidiu ter uma educação respeitosa. Você vai ter que sair da sua zona de conforto. Não é mais manda e obedece. É assim, você vai ter que se virar nos 30, encontrar recurso, encontrar argumento, entendeu? E contar uma história, mostrar uma foto, mostrar um filme, procurar um vídeo. Você vai ter que sair da sua zoninha de conforto, de achar que você vai mandar, olhar, e a criança vai falar assim, amém. Entendeu? E você vai. Você vai fazer de uma outra forma. Então, assim, a gente aqui em casa, eu tô falando isso de segurança porque é um desafio pro meu filho. Ele não gosta, ele nunca gostou na vida dele de sentar em cadeirinha. Ele tem 5 anos. Essa semana passada, a gente trocou a cadeirinha porque estava pequena. Na cadeirinha ele já estava ficando melhor, mas aí trocou para um novo adaptação, uma nova discussão diária. E aí eu falei para ele, falei assim, Rafael, eu vou te contar uma história. O recurso da história, gente, é fantástico. Pra tudo. Dica... A narrativa. Não, gente, dica para todos os desafios. Inventa uma história. Filho, vem cá que eu vou contar uma história. Contei uma história de uma criança que não queria usar cinto de segurança. O guarda já tinha conversado com ela e mesmo assim ela não usava. Até um dia que a mãe dela bateu o carro. E ela machucou o braço, ela machucou a perna, ela se ralou inteiro, doeu pra caramba, ela foi pro hospital, tudo doía, ela não conseguia se mexer. Entendeu? Ilustrei. Qual é a consequência? O que aconteceu com a criança? A criança ficou no hospital, sentiu muita dor. E aí o guarda foi visitar. E ele ficou muito envergonhado. Muito envergonhado. Porque assim, como que eu vou fazer agora? Porque afinal de contas eu fui avisado. E agora? Agora, sabe o que você pode fazer? O guarda falou. Você pode ir nas escolas contar para as crianças. Bem, eu não discuto mais. Rafa, senta com o cinto por cima. Muito bom, muito bom. Pro Rafa, eu não consigo fazer com a mesma frequência que eu fazia com a Vitória. Mas quando eu faço as histórias para eles, porque aí eu tenho um personagem para cada um. A Vitória, o personagem dela era a Luísa, o Rafael, o personagem dele é o Pedro, que são as crianças. Então, assim, a Luísa então foi para casa da avó. Eu até estava conversando com uma mãe que ela tá na live hoje, que a questão da filha dela, ela tá com uma questão que a criança não tá com dificuldade de dividir os brinquedos. Falei, sabe como eu fazer com a Vitória? Porque todo mundo tem dificuldade de dividir, não é só a criança. Vai me contar que você adora dividir sua maquiagem. Conta pra mim. Você entrega roupa pra primeira melhor amiga que aparecer na sua casa. Né? Mas a criança não significa que eu vou falar pra minha criança seja egoísta. Mas eu vou trabalhar isso de uma outra maneira. Então eu contava pra Vitória a história da criança que ia na casa da avó, não emprestava nada para os primos, até que um dia os primos não brincavam mais, ela foi ficando sozinha. E aí, filha, é isso que você quer? Não, então vamos separar alguns, porque é lógico, gente, a gente tem esses objetos de maior estima e a gente tem os que não são tanto, então empresta. Empresta o que você... Qual você pode emprestar? Sempre tem um que pode emprestar. É que a gente quer que a criança dê, né, o que ela tá brincando, imagina. Não é verdade? Sim. Então, assim, a gente precisa ir desacortinando essas informações, olhando para essas coisas e, assim, entendendo essas crenças equivocadas. Eu acho que essa é uma grande questão que nos impede de educar de uma maneira respeitosa. São essas crenças equivocadas. Né? Então, vamos lá, vamos dar uma recapitulada. Primeira crença equivocada é pessoal. Não é pessoal. A birra não é pessoal. A birra não é sobre você. Como que você vai lembrar disso sempre? Lembrando que o comportamento
ele está comunicando. A criança se comunica através do comportamento dela. E é sempre sobre ela, né? Nunca sobre o Sempre adulto. sobre ela, nunca sobre você. Aprendizados com a Laura. Ai, gente, essas informações mudaram a minha vida. Então, eu faço questão de falar muito sobre isso. Porque, gente, é transformador. Você passa a olhar para a criança com outros olhos. Sim. Entendeu? Você passa a ver as coisas com outros olhos. E aí você não consegue mais agir daquela mesma maneira. É sempre isso, né? Que nem eu comentei com você de um aluno meu. Eu acho que é sempre importante a gente tentar ver as entrelinhas, né? Do que está acontecendo. Por mais difícil que seja, que nem eu comentei com você. Será que não está funcionando minha aula? Ele não queria ter aula, fugia, corria debaixo da mesa, no guarda-roupa. Então, sempre tentar ler as entrelinhas, né? Entender isso porque, de fato, é reconfortante pra gente, né? A gente entender também o que está acontecendo. A gente consegue confortar, que já é um jeito de a gente ficar confortável, né? E entender melhor o que está acontecendo. Exatamente. Então, a gente vai pensar, então, como é que eu lido, né? Então, se eu já entendi que a birra é tudo isso, como é que eu lido? Então, gente, é com empatia, é com amor, é com compreensão. E, assim, uma coisa que é muito bom a gente sempre fazer com criança é conseguir ensinar essa criança a nomear os sentimentos. Filho, será que você tá chorando porque você tá cansado? Filho, será que você tá chorando porque você tá com ciúmes? Filho, será que você tá chorando porque você tá com raiva? Filho, será que você tá chorando porque você sentiu muita saudade da mamãe? Agora que a mamãe chegou, você tá se sentindo tranquilo para mostrar a sua saudade? Né? Então, assim, a gente precisa ir olhando com outros olhos. E assim, existe, gente, um caminho do meio que é super possível da gente educar os nossos filhos através do respeito, através do amor, através da conexão. E assim, a conexão, ela é a grande porta de entrada para a criança querer colaborar com a gente, querer escutar o que a gente tem para falar, querer, sabe, tá mais pronta. E aí, quando a gente pensa, e aí é muito bom a gente fazer o exercício de tirar a criança do centro, porque quando a gente pensa na criança, existe uma distância que foi imposta por muitos anos, de que aquilo é um ser que não tem muita habilidade, enfim, tem pequeno, tem e aí, inválido, né? Quando a gente pensa na nossa relação, por exemplo, com o nosso marido ou com uma melhor amiga, como que eu mantenho uma boa conexão com a minha amiga, com o meu marido? Sempre que eu erro, eu me desculpo, certo? Comunicação. Escuto o que aquela pessoa tem para me falar, então eu presto atenção, eu me faço presente. Então, presente, sabe? Não é mista de corpo presente, é estar presente. Larga o celular, pelo menos meia hora. Eu não tô aqui para falar para ninguém que vocês estão com a vida fácil e estão fazendo corpo mole. Não é isso. Eu sei que a nossa vida é super corrida, que a demanda é altíssima, mas assim, meia hora no dia, a gente consegue. Então assim, eu vou fazer uma atividade. Eu sei que tem muitas mães que não gostam de brincar, mas a gente gosta de ler um livro, a gente gosta de assistir um filme, a gente gosta de fazer alguma coisa juntos, fazer um bolo, sei lá, a gente inventa coisa, sabe? Às vezes o vou brincar de casinha, vou entrar no seu mundo da imaginação. Eu sempre falo aqui que assim, as mães acham que as crianças vão guardar na memória coisas assim mirabolantes que elas colocam na cabeça. Nossa, hoje eu fiz 5 atividades com meu filho, 3 sensoriais, 2. E assim, pra criança, legal, isso é muito massa. Mas o que ela vai mais lembrar é que ela estava com a mãe. Independente do contexto. Se ela estava ajudando a mãe lavando louça, se ela estava com a mãe enquanto a mãe estava varrendo e estava ajudando de um lado, sabe? É isso que importa. As minhas memórias com a minha mãe não são memórias. Eu lembro da minha mãe lavando a calçada, aí eu querendo ajudar ela, aí do nada vira um banho de mangueira em todo mundo, lavando louça, sempre assim. E isso são memórias que ficam. É isso que de fato importa, né? A presença. Sim. Eu falo, elas nunca vão lembrar do uniforme branquinho,
nunca vão se importar que a louça tá toda guardada, a pia toda enxugada. Não tem isso. É. Então, assim, ó, só pra eu responder a Ellen, é que ela tá perguntando como se Tá. estivesse ensinando eles a entenderem o próprio sentimento. É isso, é isso. Quando a gente nomeia, a gente tá trazendo luz para aquela tempestade. Então, você imagina assim, você tá andando num quarto escuro, você não tá enxergando nada, e alguém fala assim, aqui é a mesa. Aí você fala assim, verdade, aqui é a mesa. Aqui é a cama. Ah, realmente, aqui é a cama. Então, a gente vai nomeando os sentimentos, a gente vai decodificando para a criança. E, principalmente, o que é mais importante, ensinando a criança a falar o que ela está sentindo. Porque isso é muito importante. Então, o que eu estava falando da conexão, é assim, quando a gente pensa que a gente precisa ter uma boa relação com a criança, a gente precisa partir dessa boa conexão. Quando eu tenho uma boa conexão com meu filho, eu consigo tudo o que eu quero, fica tudo muito mais fácil. Então, assim, de repente, quando a gente pensa em outras relações, fala assim, a pessoa não consegue tudo comigo, mas fica muito mais gostoso. Então, assim, quando você tem uma melhor amiga, né? Então você se preocupa com o que ela gosta, você se preocupa em se desculpar quando você erra, você se preocupa em se fazer presente. Com a criança é a mesma coisa. Eu me interesso quando que a criança fala, ainda eu estava escutando aqui de uma amiga minha falando, gente, você acha que eu... E assim, não precisa nem falar de mim, não posso falar de mim, entendeu? Você acha que eu tô interessada em cartinha de Pokémon? Não tô, mas o meu filho ama, eu preciso me interessar. Pelo menos eu preciso escutar e tá ali pronta para ouvir o que ele tem para falar. Entendeu? Sim. A gente acha que a gente não precisa fazer nada disso pela criança, a gente precisa. E quando a gente cuida dessa conexão, quando a gente cuida disso, a gente está cuidando da nossa relação com o nosso filho. E quando isso tudo tá bom, fica tudo bom. Por que tem alguns casamentos que são mais duradouros que outros? Alguns relacionamentos são mais fáceis? Porque tem esse cuidado, gente. Quando a gente tá, não é? Quando a gente tá com o nosso companheiro, com a nossa companheira, e a gente tá preocupado em estar presente, em ser, uma boa escolha. É atenção, né? Não fluem. Não, eu acredito que eu não tenha nenhum tipo de relacionamento, tanto pessoal, profissional, que a atenção não seja o que mais importe. Porque quem que não gosta de receber atenção, né? Seja enquanto está conversando, enquanto está se interessando pelo que a pessoa trabalha, pelo que a pessoa estuda. Em qualquer ambiente, assim, que a gente está presente, isso de fato é o que mais importa. Então, assim, a gente tem que cuidar da conexão com os nossos filhos, né? E a gente precisa cuidar de entender qual é a mensagem que a nossa criança está passando pra gente o tempo todo. E aí a gente vai... Você falou uma coisa muito importante que eu queria retomar, assim, que eu acho muito importante. A gente precisa entender que a gente, como adulto de referência, e eu tô falando adulto de referência porque você, como professora, você também é uma adulta de referência. Sim. Tudo o que você fala floresce. Sim. Então, quando a gente tem uma criança que é uma criança mais ativa, a gente precisa ter o cuidado de não chamar aquela criança de uma criança chata, de uma criança que não para. Essa criança é impossível, esse menino não sei o quê. A criança, gente, ela acredita. Nós nomeamos o mundo para a nossa criança. Nós fazemos a verdade daquela criança. Comparação, né? É uma coisa muito importante, que eu fico doida. Fico doida, mas eu também já fiz isso, né? Claro. Por isso que eu preciso aprender. Faz, porque a gente não... E a gente faz de uma maneira muito inconsciente. Então, quando eu falo que eu trabalho trazendo consciência, é isso. A gente vai trazendo consciência das nossas crenças, das nossas violências que a gente não percebe. E a gente vai entendendo o que está acontecendo ali, né? Ó, a Camila está falando, criança é um ser humano que também precisa ser ouvida, atendida à vista. Muitos adultos tratam crianças como seres inferiores. Exatamente. Sim. Essa questão histórica mesmo, né? Isso está enraizado. As pessoas acham que realmente a opinião das crianças não importa. Tanto que em trabalhos científicos, eu tive inclusive uma professora que falava isso, não me recordo. Quando a gente está fazendo trabalho científico sobre criança, educação, sobre como está sendo esse ensino, a gente sempre pensa de acordo com a nossa visão e na perspectiva de professores. São pouquíssimos trabalhos científicos que têm, de fato, a opinião da criança.
que tá falando sobre ela. Não tem. Então, assim, isso é histórico. A nossa sociedade tem isso enraizado. E o que eu acho assim, muito importante a gente ressaltar, Laura, que o conhecimento é o que faz a gente enxergar de outra maneira, né? Tanto autoconhecimento como conhecimento de leitura. Então, assim, eu acho que a gente tem que estudar para ser mãe, né? Não precisa ficar o tempo todo. E é um lendo estudo igual. contínuo daqui para a eternidade. Porque seremos mães para sempre. Então a gente precisa estar se informando e entendendo como é que essas... Por que é tão importante quando a gente começa a falar, e eu vi que várias pessoas começaram a me seguir, vocês vão escutar eu falando muito sobre crença. Por que eu falo tanto sobre crença? Né? Por que eu preciso saber quais são minhas crenças? Porque isso interfere em tudo. E aí a gente volta no que eu estava falando sobre a criança. A gente forma as crenças das crianças através das afirmações que a gente está fazendo para ela sobre ela mesma. Então, a gente precisa tomar cuidado. O meu filho, eu lembro de uma... Quando eu comecei a entender essa questão de crença, eu lembro que ele é o único menino, né? Ele tem a irmã e mais 2 primas. Ele é um menino. E eu não gosto dessa história de falar que meninos são terríveis, meninas são mais calmas. Eu não gosto. Então eu não falo isso. Só que os outros adultos falam, ele é impossível, ele é terrível. Gente, eu saía de Bauru para Araraquara, o menino ia se transformando na estrada. Eu falava, Rafa, lembra que você é um menino calmo, que você é um menino tranquilo, que você é um menino super carinhoso e respeitoso. Eu ia falando na cabeça. Porque, gente, é isso. Os adultos de referência chamavam ele de impossível. A criança, o que ela faz quando o adulto fala isso pra ela? Você é impossível? Ela acredita. Eu sou impossível. Então, se eu sou impossível, eu me torno uma criança impossível. Eu acredito naquilo. Age como uma criança impossível, né? E eu ajo de acordo com uma criança impossível. Se eu sou uma... Agora, se eu cresço... E não é pra... E é assim, gente, a gente tem que entender um conceito, eu vou passar. E quem quiser me chamar depois pra gente conversar, a gente conversa, porque é muita informação e eu gosto de trazer informação porque eu acho que vocês precisam de informação. Tem a questão do encorajamento. A gente precisa encorajar e através das afirmações a gente encoraja. Mas não é deixar a criança... Encorajar é muito diferente da gente deixar a criança viciada em elogios. Tá? Então, assim, eu encorajo meu filho falando da ação que ele está tendo. Então, como que eu encorajo uma criança? Olha, eu achei muito legal isso que você acabou de fazer, você se esforçou, você não desistiu. Né? Achei muito legal o que você fez com seu amigo hoje. Você foi bondosa, você foi generosa, você acolheu uma criança que acabou de chegar na sala, né? Então, assim, eu encorajo meu filho ou minha filha a ter essas atitudes. Dar ênfase para ação, né? Não para quem fez a ação. Vamos para a ação, exatamente. Gente, assim, eu acho que assim, eu falei e eu falaria aqui por mais 2 horas. Eu tenho tempo de live nosso Eu também. A Fran aqui comentou com a gente, ó. Que na sala de aula ela tinha essa postura, ela gostava de brincar com as crianças e sempre enxergavam ela como imatura. De ela ter essa postura. Então, mas é justamente essa visão que a gente está falando, né? De achar que as crianças são seres inferiores. E tá tendo um comportamento inferior, né? Como assim você tá agindo como uma criança? Muito né? isso. Não é isso, né? A gente vai entendendo que não é por aí, né? Que não faz sentido. Isso é uma coisa que eu me questiono o tempo todo. Essa é uma outra frase que eu uso muito o tempo todo. Faz sentido? Faz sentido eu olhar para minha criança a partir do momento que eu entendi o que é a Bia? Faz sentido eu fazer isso com ela? Faz sentido, né? Faz sentido eu ficar acreditando que a minha criança é um ser inferior? E a partir disso, a gente vai gerando vários outros conhecimentos, né? Autoconhecimento, que a gente passa a refletir sobre a nossa criança mesmo, né? De como foi a nossa criança, de como tudo isso fez a gente se tornar o adulto que a gente é hoje. Exatamente. É assim, eu falo que os meus filhos foram uma grande, grande oportunidade de autoconhecimento e de transformação, porque eles realmente transformaram a minha vida.
Nunca mais eu fui a mesma. Eu mudei completamente de área profissional, porque minha formação é biologia, eu sou bióloga. Nossa! Mas eu sempre gostei de comportamento, então eu estudava o comportamento dos animais e como trazer bem-estar para os animais, através do meu Então é trabalho. quase! Estamos ali, né? Agora a gente ajustou para crianças e mães, então por isso que eu gosto muito. E assim, foi a chegada dos meus filhos que fez isso comigo, entendeu? E assim, é transformador. E é muito bom quando a gente vai, assim, e esse trabalho que a gente faz de trazer a consciência e trazer o conhecimento, de entendendo. Poxa, mas quem é a mãe que eu quero ser? O que eu quero fazer? O que eu quero deixar? Como quer ser lembrada, né? Como eu quero ser lembrada, né? E o que eu tô fazendo? Como eu tô educando? Tá compatível, né? É isso mesmo? Tô indo para esse caminho, né? Eu quero uma criança super autossuficiente, super independente, super segura, mas eu xingo meu filho de burro, eu acredito que ele é um incompetente, né? Faz tudo errado. Eu só falo pra criança, você faz tudo errado, você faz nada certo. Sim, o que eu acho que sempre acontece nas aulas, assim, a família fica sempre, ai, mas será que ele vai dar conta? Ai, não vai conseguir ler agora. Fica sempre estimando, não é estimando a palavra, agora subestimando. Sempre subestimando, sabe? E as mães, quando acontece, me mandam mensagem chorando. Duda, eu não tô acreditando, meu filho tá lendo. Duda, ele pegou e leu um livro. Eu não acredito nisso. Pois então, fale pra ele agora, fala pra ele que você tá feliz, o seu esforço valeu a pena, né? De aí dedicar o dinheiro, o investimento, né? De investir nessa questão e de se preocupar. Então, o seu comprometimento fez valer a pena. O seu filho tá lendo. Sabe o que eu sinto, às vezes? Que nós, como mães, nós exigimos tanto da gente que a gente acaba exigindo muito dos nossos filhos. E aí, quando a gente passa por um processo, que nem o processo que eu faço com as mães de autoconhecimento, de coaching materno, a gente vai entendendo que a gente não precisa nem exigir tanto da gente. Muito menos exigir tanto dos nossos filhos, né? Muito bom. Então, assim, é uma coisa, é muita transformação, é muito potente tudo isso. Sim, seu trabalho é maravilhoso. Eu fiquei encantada e a gente vê verdade mesmo. E ainda mais por você ser mãe, dá pra ver que você vive a realidade mesmo, né? Eu fiquei encantada. Dá até vontade de ser mãe. Eu fiquei super feliz com essa frase. Não, mas assim. A realidade é assim, uma experiência maravilhosa, né? Que tem sim, e a gente sabe que tem suas dificuldades. Gente, nós não estamos aqui para romantizar a maternidade, não é isso, né? Mas que é isso, gente. O que eu sinto hoje que falta para as mães é isso, é uma rede, é um apoio, é informação, é poder ter com quem contar, é poder ter uma professora para ligar e falar assim, me ajuda, eu não estou conseguindo ajudar meu filho, porque a gente não consegue mesmo. É poder ter uma pessoa que fale assim, poxa, eu não estou conseguindo educar de uma maneira que eu quero, você pode me escutar? Você pode me ajudar? A gente pode ir juntos? Vamos! Né? Eu não estou conseguindo viver bem com a minha maternidade. Peraí, vamos ajustar aqui, vamos ajustar ali. Gente, a gente precisa se unir. Eu falo muito isso o tempo todo. Maternidade é comunidade, não é competição. Isso é a coisa mais importante. A gente precisa se ajudar. A gente precisa olhar para o outro, estender a mão. Não é estender o julgamento, é estender a mão. Quando a gente vê uma criança fazendo birra, toda criança faz birra. Para! Você vai botar reparo no filho do outro, você não é melhor. Né? Fazer a mãe ficar constrangida. Nossa, eu me sinto super chateada. Hoje em dia, eu consigo lidar melhor. Tá? Eu ainda não estou lidando do jeito que eu gostaria, que é simplesmente fechar os olhos e falar, quer saber? Fingir demência. Qual a opinião de vocês, entendeu? Mas assim, eu sinto muito, assim, que é isso. A gente tem um olhar muito julgador ainda. Né? Demais, então, demais. E muito de mães para mães, né? Isso da competição que você falou. É isso que eu acho assim, de tudo. Meu Deus, tá todo mundo passando pela mesma situação. Todo mundo tem um perrengue.
Seja birra, seja porque não tá mamando, porque falou um pouco mais tarde, porque andou um pouco mais tarde, porque usa roupa maior, porque não tá crescendo, porque não tá engordando. Sabe? Todo mundo tem um perrengue. Por que que não acolhe, né? Eu fico assim, eu tenho vontade de abraçar o mundo. Eu vejo, eu já falo, será que eu devia ir lá, agachar e falar com a criança? Eu falo, não, eu vou estar me intrometendo. Então, mas é difícil, você sabe, o Duda, que a minha mãe, a vizinha dela, ela é uma moça que acabou se separando, então ela ficou sozinha com os 2 filhos. As crianças dela são pequenas, eu acredito que devem ter entre 3 e 5 anos. E tem dias que eu escuto aquela moça e eu falo, gente, ela só pode estar desesperada. Uma mãe não fala o que ela está falando bem. Uma mãe não faz o que ela está fazendo tranquila. E aí, o que que eu fiz? O que eu faço com todas as pessoas, e quem me conhece sabe. Fui lá e ofereci ajuda. Escrevi uma carta. Falei, olha, eu trabalho com mães. Eu sei que você não está fazendo isso porque você gosta. Eu sei que você não está feliz fazendo isso. Se você precisar de mim, eu tô aqui. Mas é aquilo. Nem todas as pessoas também estão prontas para aceitar. Essa moça especificamente, ela falou assim, eu sei que é difícil, mas eu acredito que eu faço um bom trabalho mesmo sozinha. Mas ela mostrou realmente assim, que é isso. Ela tá sozinha com 2 crianças. Imagina a sobrecarga dessa moça. Trabalhando em casa, meu, deve ser uma loucura. Tem que dar conta, tem que manter o emprego para sustentar 2. Você fala, gente, tá muito pesado. Então, assim, a gente precisa, como mãe, entender que a gente pode pedir ajuda, que a gente pode aceitar a ajuda, que a gente deve fazer isso. A gente não precisa dar conta de tudo sozinha. Mas é a questão da mulher que a gente comentou, que a gente vai ter até que marcar outra live sobre isso. Vamos marcar várias, porque eu acho que a mulher, de que a mulher já nasce assim, parece, com esse monte de demanda, um monte de responsabilidade. Então, eu tenho que dar conta da casa, do almoço, do trabalho, do filho, de tudo. Relação social, tudo. E aí, como a gente cresceu vendo as mulheres do nosso entorno fazendo tudo isso, mesmo que reclamando, a gente faz mesmo que reclamando, mesmo que custe a nossa saúde mental. E aí eu pergunto para vocês mais uma vez, faz sentido? Eu não estou dando conta de carregar minha bagagem. Faz sentido eu não pedir ajuda ou eu não aceitar ajuda de uma pessoa que está falando para mim, vem aqui que eu te ajudo? Sim. Né? Então é isso, gente. Eu amei de paixão participar dessa live. Eu acho que nós temos 2 comentários só, Duda, que eu não tô conseguindo subir aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tem aqui da Pri. Os pais precisam ter o equilíbrio de não jogar a responsabilidade dos adultos para as crianças. Demais. E os irmãos mais velhos com os mais novos. O coração é rasbatido. Porque é um assunto que eu acho que é muito importante a gente conversar. Sim, também é. Mas é isso mesmo. O filho mais velho, ele não é o pai mais velho. Ele é o filho mais velho. A gente precisa lembrar disso, sempre. Sim, tô tentando aqui abrir os outros. A Natália, minha filha ama Kinder Ovo, nunca nem comi. E hoje a gente ama abrir para descobrir o brinquedo. Isso, é mostrando interesse, né? Ela tá falando que ela tá mostrando interesse pelo que a criança gosta. É isso mesmo. Gente, a minha filha, o meu filho ama Pokémon e a minha filha ama cavalo. Eu nunca fui. Eu amo animal, eu sou bióloga, eu amo animais. Mas eu não tenho afinidade com cavalo. Definitivamente. Quantas vezes eu me vi andando no meio de um monte de cavalo com aquela criança? Olha só, a Camila aqui disse: criança é um ser humano que também precisa ser ouvida, atendida à vista. Muitos adultos tratam crianças como seres inferiores. Isso mesmo. Infelizmente, né? E aí, gente, a gente precisa lembrar que a mudança começa com a gente, né? Então, assim, a mudança que eu tenho que ser a mudança que eu quero ver no mundo. É isso, quebrar com essa corrente, né? E aí você falou uma coisa muito importante. A gente consegue quebrar essa corrente. A gente consegue. Da violência, da agressão, da falta de respeito. E a gente começa onde? Dentro da nossa casa. Conhecimento e constância, sem medo. Exatamente. E assim, formando mesmo, e toda vez que a gente precisa de uma mudança,
A gente realmente precisa de uma tribo, é muito interessante isso. Quando a gente tá cercado de pessoas que acreditam na mesma coisa que a gente, fica Sim. mais fácil. Fica Sim. muito mais fácil, né? Certeza. Ai, olha, eu Ai, amei. Queria ficar falando aqui pra sempre. Ai, eu por mim a gente continua. Gente, sigam a Laura lá no Instagram, que ela fala aí sobre essa questão da maternidade mais a fundo. E eu sou apaixonada. Eu fico no Instagram dela horas. Ai, querida. Adoro, adoro. Também aqui, aproveitem para me seguir, quem ainda não me segue, para acompanhar mais essas questões pedagógicas, para acompanharem um trabalho que tem um olhar mais sensível para essa questão também. Tudo de maneira muito leve, mas também efetiva, tá bom? E aí, as mamães que pediram para deixar a live salva. A Laura vai salvar lá no dela, né, Laura? Isso. Que a gente tinha comentado. E eu vou deixar salva a live lá no meu canal do YouTube. Porque agora eu vou começar a produzir material lá. Inclusive o Gabriel mandou várias vezes aqui o link, mandei ele de assessor. Marido ficou de assessor. Várias vezes o link do YouTube eu vou mandar aqui de novo para vocês seguirem lá. Que assim vocês conseguem acompanhar. Tem uma live lá já salva. E agora eu salvo essa também. E é isso. E lembrando... Obrigada pela participação de vocês. Nossa, sim, muito ativas, amamos. Que tem participação, porque, gente, a gente gosta de falar, mas não é fácil a gente ligar a câmera e ficar falando. Então, não, ficar te olhando. É o cabelo que voa, entra na boca. Mas é isso, gente. Lembrando que hoje foi um esquenta também para as próximas lives. Aqui no Instagram, Prof. Maria Eduarda, vai ter live do dia 28 ao dia 1º. Todas são muito importantes. A intenção é ajudar vocês, mães, e vocês garantirem aí o carimbo no passaporte do aprendizado dos filhos de vocês. Que aí, como eles ainda não são adultos, isso precisa de vocês, né, para que aconteça. As crianças precisam de vocês para que eles decolem esse ano aí. Então é isso, muito obrigada. Obrigada a vocês. Amei, um beijo, gente. Muito obrigada, boa noite. Obrigada pela participação. Boa noite, obrigada meninas, obrigada Duda. E bom fim de noite aí para todo mundo. Sim, até mais, até a próxima live. Até, querida. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau, gente.